Nós estamos de volta com programação nacional, hoje batendo um papo sobre educação e tecnologia. E a gente quer a sua participação, você aproveita para tirar sua dúvida sobre esse assunto. Até que ponto a tecnologia vai mudar o dia a dia das escolas, das salas de aula? Como que você vê essa situação hoje? Principalmente você que é estudante, você que é pai de aluno, você que é estudante, tá? Então participa com a gente, no final do programa tem sorteio de um guia que vai orientar principalmente aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com educação, aos educadores que podem formar grupos de estudo para orientar melhor outros educadores, outros professores, a como comandar melhor a sala de aula, como desenvolver melhor a tecnologia diretamente com os alunos. Aqui com a gente a Luciana, que é educadora, a gente falava um pouquinho do perfil, né, desse nativo digital e do estudante. Tem muito estudante que fica dependente também da tecnologia, que nem do tablet, por exemplo, só escreve em computador, de repente deixa a caneta de lado, a lapiseira de lado, não escreve mais à mão. Tem alguns cuidados que tem que se ter também com esse novo perfil do jovem, do perfil do nativo digital? Olha, Karina, o nativo digital é interessante a gente entender essa juventude. A gente estava falando um pouquinho, né, no bloco anterior, do perfil, né, dessa... Com a chegada da internet, né, eles estão muito mais conectados, né? Além deles terem acesso à informação, além deles lidarem melhor com todos esses recursos, eles estão cada vez mais interagindo uns com os outros, né? Os nativos digitais, eles são pessoas extremamente preocupadas, né, com questões humanistas, têm uma preocupação tremenda com o meio ambiente, eles lidam melhor com a diversidade, né, eles são muito mais antenados do que a minha geração, muito mais politizados, né? A gente muitas vezes tem a impressão que o jovem é alienado, que ele é apático, que ele não quer participar, que ele não se envolve, que ele está só ali conectado. E, na realidade, quando você consegue envolver e trabalhar com esse jovem, a gente vê uma realidade muito diferente. Eles são muito mais ligados, conectados, gostam de desafios. Gostam de provocar mudanças também, provocar né? mudanças. O que a gente precisa, o que não dá mais para a gente trabalhar, é a educação da forma tradicional. Por isso que eles não se envolvem, eles não se encantam, né? Eles não se sentem motivados a participar, porque eles não estão vendo sentido, né? Então, essa que é a grande questão quando a gente fala de educação. Se a gente consegue criar uma estratégia de trabalho que traga desafios, que traga uma preocupação, né? Que coloque esse desafio dentro de um tempo, né, de um limitador de tempo, quando ele tem claro o objetivo daquele momento de aprendizado, ele acaba se envolvendo, né? Então, com tudo isso, a gente também começa a ver que essa garotada usa esses recursos de uma forma também muito mais fluente e estão muito mais tempo conectados. Usam bem tranquilamente, né? Eles usam tranquilamente, mas tem a questão, como qualquer pai, qualquer educador, a gente tem que se preocupar, sim, com a questão do tempo de acesso, com o que eles estão acessando, assim como a gente sempre se preocupou com outras questões da formação deles. Que é chamado também, já mais recentemente, do cyberbullying, né? Essa é uma questão bem preocupante, né? Porque a internet, ela traz uma visibilidade muito maior, né? Então, quando você tem uma criança que ela é de alguma forma, ela sofre um bullying, né? Naturalmente na escola, isso nunca foi diferente, na escola sempre aconteceu isso, né? O gordinho que a criançada faz alguma piada, alguma brincadeira de mau gosto, né? Sempre tem um aluno que ele, né? Ele é taxado, de repente. Taxado de alguma coisa. Agora, a internet potencializa isso, né? Então, a questão da internet é um meio a mais que a gente precisa se preocupar. Mas, nesse momento, a gente dá muita ênfase, né, à internet, porque é novidade. Mas, na realidade, é mais um ambiente, né? Assim como a gente tem uma preocupação com o ambiente presencial, o ambiente de sala de aula, o ambiente familiar, o ambiente do trabalho, a gente tem que se preocupar também com esse novo ambiente. E a responsabilidade de orientar para o uso desse ambiente é tanto dos pais quanto da escola, né? A gente precisa, sim, olhar para esse ambiente também e pensar como é que a gente orienta essas crianças para conviver
melhor nesse espaço. Tem que ficar em cima, né? Tem que ficar em cima. Com relação ao uso também das redes sociais, muitos professores têm redes sociais, postam, por sua vez, têm amigos, alunos nas redes sociais. E aí, tem limite também para o professor, um limite de interação? Ele é um exemplo, ele é uma referência e, de repente, ele pode postar coisas que não sejam de bom tom para o aluno que tem ele como mestre? Então, ele é uma referência. Se ele abre o seu espaço pessoal, né, para uma convivência com seus alunos, o mesmo comportamento que ele tem na escola, que ele tem na rua, né, no bairro em que ele vive com seus alunos, ele tem que ter na rede social. Então, não dá para um professor, né, que abriu um espaço para os seus alunos participarem do que ele pensa, ele começar a postar, né, imagens pornográficas, ter algum tipo de manifestação preconceituosa, né? Uso de palavras de baixo calão. Não dá para acontecer isso. Ele decidindo, tomando, ele tem a liberdade de escolher. Eu quero ter os meus alunos junto na minha rede social, particular ou não, né? Ele pode ter uma rede só com seus alunos para fins de trabalho. E não necessariamente ele precisa trazer os seus alunos para a sua rede social particular. É mais viável, é mais indicado. É mais indicado. A gente vai mostrar daqui a pouquinho um exemplo de uma escola que conseguiu usar de uma forma bastante interessante a internet para o bem, que teve um reflexo super positivo na escola. Antes eu quero agradecer todas as participações que estão chegando, lembrando que todos que estão participando vão concorrer a um guia todo especial no final do programa. É um guia que não é comercializado, é um guia que está disponível na internet sim, daqui a pouco a gente passa o endereço que ele pode ser baixado, mas impresso, bonitinho, você recebe de presente do programa no sorteio no final para quem está participando, tá? A Celina, que é de Palotina, Paraná, obrigada pela sua participação. Ela dá opinião aqui, ela diz que é professora também e que é preciso que os profissionais da educação também se adequem a essa situação da tecnologia, porque os alunos estão sempre informados, e estão mesmo, viu, Celina? E principalmente aqueles profissionais que têm formação mais antiga, nem se fale, não só os professores, como profissionais de outras áreas também. A Ana Virgínia também mandou participação, ela é de Campina Grande, Paraíba. Ela diz que a tecnologia é uma ferramenta que traz dinamicidade para o ambiente escolar e, consequentemente, para o processo de ensino e aprendizagem. Obrigada pela sua participação, tá, Ana? O José, ele deixa uma pergunta, ele diz que tem observado que muitos colégios, Luciana, estão oferecendo, na hora da matrícula, tablets que vão acompanhar os estudos dos alunos. Então, os tablets ou a tecnologia de forma geral vão acabar com as aulas comuns e presenciais? Aí, voltando um pouquinho na educação à distância que a gente citou há pouco. Karina, assim como as escolas já tiveram outras formas de promover, né, a sua instituição, o tablet agora é um chamariz. O fato da escola promover, né, disponibilizar esse recurso na matrícula, não quer dizer que ela vai ofertar uma educação de qualidade. Acho que esse é um cuidado que os pais têm que ter na hora de escolher a escola dos seus filhos. Não pode escolher simplesmente porque vai ganhar um tablet, tem que entender a proposta pedagógica daquela escola. Ter um tablet à disposição... Não significa tanta coisa. Não significa que vai ter um bom trabalho educacional. Claro que se tiver os dois também, ótimo, melhor ainda. Né? Para ter um bom trabalho educacional, o professor precisa saber usar a tecnologia, planejar muito bem essa aula, né, tendo como suporte esse recurso, estar naquele ambiente para mediar o trabalho que vai acontecer junto aos alunos. Eu te dou um exemplo muito claro, assim, não adianta a gente ter um tablet e um joguinho muito interessante para aprendizagem de multiplicação em matemática e você não ter um professor, naquele momento de aula, ajudando o aluno que está com dificuldade ao participar daquele jogo. Isso eu já cheguei a ver, né? Então, assim, dá o tablet na mão da criança, o professor acha, então agora nesse momento eles estão ali entretidos, estão no joguinho e eu posso aqui corrigir prova, né? E não participa daquele momento que o aluno está ali interagindo com aquele jogo. E é naquele momento, com aquele jogo, que é um jogo muito interessante e que o aluno está com dificuldade, que entra o papel do professor de mediar
aquele momento de aprendizagem. Então, o jogo é interessante, o tablet é legal. O professor não estava ali, o aluno não aprendeu. Perdeu a função. Perdeu a função. Então, assim, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Ter tablet lá, né, na matrícula, como um brinde, não quer dizer que teu filho vai estar tendo uma boa educação. A gente vive num mundo globalizado, muito se fala da aprendizagem dos idiomas, o inglês cada vez mais necessário na vida de cada profissional, de cada cidadão. No ensino de idiomas, por exemplo, as novas tecnologias, elas podem auxiliar de que forma, Luciana? Podem auxiliar muito, né? O ensino de idiomas sempre foi um desafio, né? Principalmente aqui no Brasil. Nós temos uma questão que é bem crítica, inclusive nessa área que a gente vê, que é, muitas vezes, em muitas localidades, não ter um profissional formado para assumir essa atividade de forma adequada. E muitas vezes, quem acaba assumindo a aula, né, de idiomas é alguém da comunidade que foi morar fora, que sabe falar, né, a língua, mas que não tem a didática para ensinar, né? Então, é muito comum a gente ver essas situações, principalmente em lugares onde mais periféricos ou em cidades, né, mais distantes. Então, a internet, a tecnologia tem propiciado que recursos interessantes cheguem na escola. Hoje a gente tem softwares muito interessantes, inclusive com reconhecimento de voz, que ajudam na aprendizagem da língua. Nesses softwares que são preparados, né, adequadamente, com conteúdo adequado, com uma estratégia de ensino adequada, usando todas as habilidades, o aluno, às vezes, tem muito mais a possibilidade de aprender, e o professor que está ali, né, ele pode ser alguém que colabora, e não o responsável principal de transmissão daquele conhecimento. Já tem exemplos práticos disso hoje no Brasil, por exemplo? Eu conheço um material muito interessante que é comercializado aqui no Brasil pela Tec 3000, que é um software que chama Dynamic. Então, esse software, ele traz já uma proposta, vários níveis, né, desde do módulo mais básico até o módulo avançado, trazendo diversas atividades, onde o aluno pode desenvolver, né, praticamente sozinho, e o professor pode muito mais estar ali como alguém que vai tirar uma dúvida, vai moderar esse processo. Isso facilita muito também, né? Com certeza, porque ajuda não só, né, o fato de você ter a oportunidade ali de ter todas as habilidades ali envolvidas, você, com tecnologia, você pode, né, ouvir, você pode falar, você pode testar conhecimentos, né, acessar a informação, é muito, muito bacana nesse sentido. A gente tem a participação também da Ingrid, obrigada pela sua participação. Ela é uma estudante, está dizendo o seguinte, que no colégio dela, ela utiliza o tablet como uma ferramenta escolar e como aluna, ela pode dizer que ajuda muito, porque o tablet, no tablet ela tem todos os livros, não precisa levar tudo para a escola, alguns cadernos usa no tablet e procura sempre alguma informação para acrescentar nos estudos. Está aí a visão do aluno também, importante. Nossa, muito participando legal. Com a gente hoje também. Parabéns, viu, Ingrid, pela sua participação, sucesso nos seus estudos. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com o exemplo de uma escola pública que transformou a rotina com o uso de tecnologia. A gente volta já.